Esse Flamengo e Palmeiras não foi só um dos melhores jogos do Pedro no Flamengo, não. Foi um dos melhores da carreira dele, num jogo importante demais. Ele jogou demais. Jogo de craque. Um atacante precisa saber esperar, ter paciência. Mesmo que nada esteja saindo bem, acreditar. E quando for o momento, surgir fatal e decisivo. O Pedro, por exemplo. Se hoje eu tô bem, se eu tô bem fisicamente, bem tecnicamente, é porque Deus me deu muita força esse ano para recuperar, muita força para sustentar todas as coisas que aconteceram comigo. O comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável. Beirou o ridículo para mim. Na época, o Pedro chegou a ser afastado de 2 jogos do Flamengo. Pouco mais de 3 meses depois... Foi perfeito em todos os aspectos do jogo e eu não sou Ancelotti, mas um jogador que já jogou uma Copa do Mundo se credencia. Pedro, para mim, não só tem que ser titular do Flamengo e aproveitar esse bom momento, como se credencia em jogos desse tamanho a postular uma camisa 9 de seleção brasileira. O Pedro teve participação decisiva em todas as jogadas que terminaram em gols do Flamengo na partida. Uma linda assistência, sofrendo pênalti e marcando o 10º dele no Brasileirão. Quem vai contar como foram esses lances é o próprio jogador. Começando pela assistência. Primeiro o lançamento do Rossi ali, a gente sabia que eles marcavam no mano a mano e hoje era um jogo muito individual para sair da marcação. Então eu pude fazer o giro ali no zagueiro e achar um passe de esquerda, se eu não me engano. E o Arrasca também foi feliz na finalização. Numa bola sensacional do Pedro! A dupla funciona! O pênalti. O Emerson me achou ali dentro da área. Volta um pouquinho. Antes do passe, olha só, o Bruno Fux tentou cavar uma falta no contato com o Pedro. Caiu e isso fez com que o zagueiro do Palmeiras se atrasasse completamente na jogada. E ele veio me travando no tornozelo. Vendo que o Jorginho já tinha se posicionado para a cobrança, o Pedro quis se certificar se por acaso não pintaria uma chancezinha dele bater, sabe? Aí perguntou, vai bater? Jorge? E foi lá ele se certificar, vai que... Vai bater? Vai bater? Aí sim, se deu por convencido. Atacante, né? E depois de comemorar o gol do Jorginho, ele celebrou dele o gol do 9. Pedro! É o nome da roubada de bola! Eu roubei a bola, né, do volante deles. O Arrasca me achou e eu tive frieza ali para fazer o gol. No segundo tempo deu, eita, esse drible no Gustavo Gomes. Aos 38 minutos, saiu ovacionado pela torcida do Flamengo. E pelo técnico Felipe Luiz, que reconheceu a partidaça do atacante do Flamengo com um abraço. E espero continuar desempenhando esse futebol que eu sei que eu tenho, então espero continuar nessa sequência de titularidade e dar o meu melhor pelo Flamengo todos os dias. Então, aqui tá a artilharia do Brasileirão. Na frente do Pedro tem o Arrascaeta, o Caio Jorge, o Vitor Roque. Empatado com ele tá o Verratti. O Pedro tem 12 gols, né? Mas tem um aproveitamento bem melhor do que os outros. Um gol a cada 87 minutos, ou seja, um gol por jogo. Ninguém chega nem perto dessa média. Pedro é um baita jogador. O Flamengo tá vivo! Campeonato pegando fogo e as letrinhas subindo. Também foi estudado, só que aí tanto Felipe Luiz quanto o Abel Ferreira, exatamente, os dois foram muito corajosos. Por quê? O Abel Ferreira, ele mudou o estilo de jogo, na verdade mudou não, ele manteve aquilo que o Palmeiras vinha fazendo nos últimos jogos e eu estava até curioso para saber qual seria a postura do Palmeiras. E o Palmeiras chegou e encarou o Flamengo dentro do Maracanã e o próprio Abel falou isso, que foi a primeira vez que olhou nos olhos do Flamengo dentro do Maracanã. E o Flamengo foi corajoso e aí... Fico parabéns aqui ao Felipe Luiz, a gente tem que elogiar o trabalho dele, porque ele mudou o estilo do Flamengo de jogar. Quem observou ontem o jogo pode ver um Flamengo jogando igual ao Palmeiras
E o Palmeiras jogando igual o Flamengo, porque o Palmeiras foi melhor, inclusive no primeiro tempo do jogo. Teve mais posse de bola, porém não foi letal, totalmente diferente do Flamengo. O Flamengo, inclusive, pós-parado data FIFA, vem sendo letal. O 3-0 em cima do Botafogo foi um placar até mentiroso, mas foi letal. E diante do Palmeiras, o Flamengo também foi letal. Uma partidaça em todos os sentidos, desde o setor defensivo até o setor ofensivo. A começar na zaga, quando o Léo Ortiz saiu, o Danilo entrou muito bem, na minha concepção. Os dois laterais do Flamengo, embora o Emerson Royal ainda precise evoluir bastante, mas o Alexandro, de novo, jogando muita bola. O Rossi foi muito importante no primeiro gol do Flamengo, porque é ele que dá o passe que quebra a linha adversária, no caso do Palmeiras. No meio de campo, o Jorginho, para mim, jogou muita bola mesmo, em todos os sentidos. Um jogador que mostrou personalidade na hora de bateu o pênalti muito bem. O Pulgar também sendo muito importante, e ele tem algo que o Jorginho e o Saúl não tem, que é a pegada, a gente falou já sobre isso. E já voltando, já voltou, né? Muito bem, é isso, é um jogador extremamente importante para o Felipe Luiz. O Arrascaeta, repito, mais uma atuação primorosa desse Uruguai, que na minha concepção é o melhor jogador do futebol brasileiro em 2025. Inclusive no Campeonato Brasileiro ele tem mais participação em gol do que partida disputada. São 26 jogos e 27 participações em gols, é algo absurdo. O Pedro, assim, olha, vou te falar, é muito recente o jogo foi ontem, mas eu arrisco dizer que a partida do Pedro contra o Palmeiras foi a melhor atuação do Pedro com a camisa do Flamengo. Em todos esses anos? Muita bola em todos esses anos. Foi um repertório absurdo. E o melhor, a gente pôde ver um Pedro fazendo aquilo que o Felipe Luiz tanto pede, que é um jogador que, embora seja centroavante, não é só fazer gol, é ajudar na marcação. E a gente pôde ver isso nos gols do Flamengo. Vamos lá. O primeiro gol do Flamengo, quando ele recebe o passe do Rossi, o que ele faz em cima do Fux é brincadeira. Ele tirou o Fux para nada. Ele passa pelo Fux e dá um passe de profundidade pro Arrascaeta, e o Arrascaeta sai cara a cara com o goleiro e faz o gol. E o terceiro gol do Flamengo é ele que rouba a bola e depois ele recebe a bola e faz o gol. Por que ele rouba a bola? Porque ele está fazendo uma função que o Felipe Luiz pede a ele, que é marcação também, ou seja, intensidade. Então foi uma partida, em todos os sentidos, do Flamengo muito boa. Eu discordo de quem diz que o Flamengo jogou mal. E tem gente dizendo isso. Eu concordo que o Flamengo, de fato, em alguns momentos, esteve abaixo do Palmeiras. Mas aí o Flamengo está sendo aquilo que a gente tanto pediu, sendo letal, tendo as oportunidades, botando a bola na rede. O Flamengo teve 3 chances de fazer gol. As 3 chances, a bola foram para a rede. E a vitória foi conquistada. Uma vitória muito importante, que mostra novamente que o Flamengo vai brigar pelo título. Uma vitória que dá ânimo aos jogadores, uma vitória que mostra que o Felipe Luiz é um baita treinador. Porque as substituições no segundo tempo foram substituições de leitura de jogo. Sobretudo na entrada do Carrascal, que está jogando muita bola, e do Gonzalo Plata. Esses 2 jogadores ajudaram demais. E o Saúl também, entrando na vaga do Pulgar, também ajudou demais. Então, assim, fica aqui o elogio ao Flamengo, ao técnico Felipe Luiz e aos jogadores que fizeram uma grande partida. Só para finalizar, embora o Luiz Araújo não tenha participado em gol, mas foi um jogador extremamente importante, taticamente falando, porque foi ele que segurou o Piquerez. Várias vezes ele fazia a recomposição defensiva, tal como o Samuel Lino para segurar o Kelvin, porque eram os 2 jogadores que estavam avançando demais, e o Abel Ferreira vem utilizando esse estilo de jogo. Então o Felipe Luiz fez uma leitura extremamente correta, botou esses 2 jogadores para fazer a recomposição defensiva, e o torcedor que critica o Samuel Lino em números, beleza, eu até entendo que ele pode performar melhor, mas taticamente falando, tanto Samuel Lino quanto Luiz Araújo fizeram uma grande partida. Então, parabéns ao Flamengo, uma vitória que deixa o campeonato totalmente numa briga acirrada. É isso aí, nação rubro-negra, amigas e amigos, que baile foi esse do Flamengo? Que partida espetacular foi essa do Flamengo? É esse Flamengo que a gente quer ver daqui para frente. Um Flamengo avassalador, um Flamengo que não dá chances ao seu adversário, um jogaço, onde os 2 líderes do campeonato jogaram muita bola, e o Pedro, o que falar desse centroavante? É um cara espetacular, é um cara que jamais pode ser reserva desse time do Flamengo, é um cara que gera jogo, é um cara decisivo, é um cara que dá passes para os companheiros fazerem o gol, que foi com o Arrascaeta. Então, assim, como é bom ver o Pedro no Flamengo. Não tem como tirar o Pedro desse time do Flamengo. Não dá. O Pedro joga demais. Vocês concordam, amigas e amigos? O que vocês acham? Para vocês, quem foi o craque desse jogo? Quem foi o craque dessa partida? Deixa aqui nos comentários que eu quero ver a opinião de todos vocês. E agora, falando sobre Mercadão da Bola, há uma grande expectativa
do Flamengo poder formalizar uma proposta oficial para o craque argentino Dybala. É isso mesmo. E outros nomes seguem, né, na mira do Flamengo, o caso do Richarlison, outros jogadores aí estão sendo especulados, mas o Dybala é um sonho da diretoria do Flamengo e o Flamengo vai fazer de tudo para contratar esse grande jogador. Queria saber de vocês, amigas e amigos, o que vocês acham de ver o Dybala com a camisa do Flamengo? Seria uma boa, não seria? Deixa aqui nos comentários, eu quero ver a opinião de todos vocês. Eu tô indo nessa, fiquem com Deus, saudação rubro-negra. Já se inscreveram no canal, deixaram o like, agradeço a todos. Fiquem com Deus.